voltar no Egito. Pelo menos tinha televisão com canal digital. Toda hora era um problema para voltar para o Egito. Qualquer situaçãozinha, estava alguém lá murmurando, reclamando, querendo voltar. Lembra disso? Esse era o contexto. E Deus precisava ensiná-los a respeito da confiança, a respeito da obediência, a respeito da dependência e a respeito da verdadeira fé. Irmão, você é crente há quantos anos? Pensa aí nos seus botões, faz os cálculos aí. 3 só 2, vem 1, vem. Sou crente há tantos anos. E você não sabe ainda confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, depender do Senhor e sobre a verdadeira fé. Todos nós ainda estamos em treinamento. Isso porque nós já temos tudo sistematizado. A Bíblia toda revelada, o período de revelação não terminou, a Bíblia traduzida na nossa língua, a escola dominical, estudo de quinta-feira, tudo mastigadinho, o pastor traz aqui já tudo no slidezinho, só para você olhar, gravar, e mesmo assim, se eu perguntar para muitos o que foi tratado de manhã, teve alguma coisa de manhã? Então imagina um povo que vivera 430 anos como escravo. Ele tinha que aprender tudo. E aqui então começa o treinamento desse povo. Êxodo capítulo 15 é o início do treinamento do povo. Eles precisavam ser discípulos para viverem como o povo de Deus. Deus era o Deus deles, mas eles ainda não eram o povo de Deus, porque eles estavam ainda com o coração distante do Senhor e precisavam ser treinados. Tudo bem até aqui? Ok. Deus havia libertado o povo do Egito, e agora, né, como diz aí, e agora, José? Fomos libertados, saímos, atravessamos o mar, e agora? Ou como poderíamos dizer, e agora, Moisés? E Moisés pega e fala o seguinte: olha, nós estávamos do outro lado do mar, o mar estava na nossa frente, o exército de Faraó vindo para nos perseguir, e vocês me perguntaram, e agora, Moisés? E eu fui e perguntei para Deus: Deus, e agora? O que Deus falou para mim? Mas por que você está perguntando, meu filho? Marche. Moisés já tinha levado uma dura há pouco tempo, perguntando o que tinha que fazer, não foi? E aí então ele foi e começou a marchar, o mar se abriu e eles passaram. Passou o mar e venceram os inimigos, e é como se alguém olhasse para a mulher e falasse: e agora, Moisés? Eu imagino que Moisés falou assim: o que eu vou fazer agora? Se eu for perguntar para Deus de novo, o que Deus vai falar para mim? Mas por que você está me perguntando de novo? Porque foi isso que ele acabou de me dizer. Faz o seguinte, gente, vamos descer, vamos caminhar aí. E Moisés assumiu a responsabilidade e começou a conduzir o povo, não foi? E diz o texto aí, olha aí para mim, abre a sua Bíblia aí se você não estiver aberto. Fez quem fez? Moisés. Fez Moisés o quê? Partir da Israel, do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam quantos dias? 3 dias no deserto. E para a infelicidade de Moisés, o que aconteceu? Não acharam mais. Meu amigo, ser líder não é fácil, não. Tem hora que você tem que tomar uma decisão de seguir para algum lugar, e às vezes o seu planejado não acontece nada. Mas lembre-se, eles estavam em treinamento, estavam em prova, né? Certamente haveria um grande programa de treinamento a ser executado, e tudo seria usado por Deus para ensinar o seu povo a ser povo de Deus. Esse era o objetivo: fazer daquele mundoado de gente que saiu escravo do Egito se transformar
num povo teocêntrico, num povo chamado povo de Deus. E é por isso que eu quero começar hoje a tratar com você um pouquinho sobre esse programa de treinamento de Deus, hoje falando sobre o treinamento de Deus quanto à confiança, aprendendo a confiar em Deus. Deus estava ensinando aquele povo, a primeira coisa é confiar nele. O povo já tinha visto o seu poder, o povo já tinha visto os seus sinais, o povo já tinha visto as suas maravilhas, mas eles agora precisavam aprender a confiar em Deus. E dentro do treinamento, irmãos, dentro lá do cronograma do treinamento de Deus quanto à confiança, a primeira coisa que ele faz é que o treinamento de Deus quanto à confiança, ele passa pela ausência de suprimento. Eles caminharam 3 dias no deserto de Sur e não acharam água. Se não tem água, não tem mais o quê? Não tem mais nada. Não tem alimento, não tem absolutamente nada. Tudo depende da água. Se eles não acharam água, a água era o básico, era a primeira necessidade deles. Eles não acharam. Irmãos, no treinamento de Deus para nos ensinar sobre a confiança, esse treinamento necessariamente tem que passar pela ausência, pela falta de suprimento. Porque quando tem tudo, por que você vai confiar? Tem tudo. Como que você vai aprender a confiar se há provisão de tudo? Jesus diz: não se preocupeis, né? Não fiqueis ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Deus vai suprir. Olha, se eu tenho comida, a geladeira está abastecida. Recebi os tickets do meu emprego, né? Dá lá para pegar a cesta básica. Tem água na torneira, tem roupa no guarda-roupa. É fácil aprender a confiar assim. Eu não sou treinado, eu não sou provado. Agora, para aprender de fato a confiar em Deus, dentro desse treinamento de Deus, o que Deus permite? A ausência de suprimento. É quando nos falta, é que começamos a aprender a confiar. Os comentaristas bíblicos dizem que o tempo total, desde a saída do Egito até essa situação aqui no deserto de Sur, eram provavelmente 9 dias. Ou seja, a água dos odres que eles haviam levado já tinham acabado. É uma situação terrível de sobrevivência. Aquele povo podia morrer. Eles sofreram com a ausência de um suprimento de primeira necessidade. Muitas vezes a gente passa um outro dia aí sem tomar água suficiente, né? Mas você tem outros alimentos, você toma um suco, faz alguma coisa, mas a gente sabe da necessidade da água. Agora, se você vai num lugar e fala assim, tem pouca água, o que acontece contigo? Dá uma sede. Não é assim? Não sei se você já aconteceu isso. Às vezes você sai em viagem e esquece de comprar a bendita água, ou acaba a garrafinha de água no carro. Parece que é uma coisa, né? Você tem a oportunidade um dia de viajar com 3 crianças, como eu e a Clarice sempre temos. Então você tem que levar uma caixa d'água com uns 3 mil litros, porque sempre falta água. E na hora que acaba o último gole de água, acabou a água. Aí agora nós estamos 50 quilômetros para frente ainda para o próximo posto. Meu Deus, que desespero. Não é assim? Imagine 600 mil homens, fora mulheres e crianças, não tem água. Deus permitiu isso porque fazia parte de um treinamento. Ali os provou. Tem muitas vezes, irmãos, dentro do treinamento de Deus na nossa vida, que Deus vai permitir a ausência de suprimento na sua casa,
de suprimento na sua vida. Mas o intento maior é te ensinar a confiar na provisão plena de Deus. Deus pode, dentro do seu programa de treinamento, permitir que haja ausência de suprimento em nossa vida, para nos ensinar a confiar na sua promessa. Ele diz que não ficássemos ansiosos, que deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino, que as demais coisas seriam acrescentadas. Se ele diz, ele há de cumprir. Então apenas aprenda a confiar. E o quanto antes você aprender a confiar, melhor. Porque aí o treinamento chega ao fim. Mas a primeira coisa então que eu quero chamar a sua atenção é que no treinamento de Deus quanto à confiança, ele continua, ele permite o passar por ausência de suprimento. A ausência, irmãos, nos humilha e nos faz depender de Deus. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 8. Só que você abre aqui.